Então agora vamos para o estilo parental participativo, tá? Então o que a autora vai falar sobre esse estilo? Você considera as opiniões e os desejos do seu filho da mesma maneira que os seus desejos e opiniões. Você consegue apontar o comportamento inadequado do seu filho com firmeza e sem punição física ou verbal, tá? Então aqui ser firme não quer dizer que você tenha que gritar, mas o tom de voz ele é diferente, tá? E como eu já falei num outro momento, é importante você poder dar voz para seu filho. Em algumas situações, o seu filho poder ter o direito de escolher, mas em algumas situações precisa da sua firmeza, precisa do seu posicionamento, né? E novamente eu retomo o exemplo como o horário de dormir, tá? Então nesse momento é um exemplo simples, mas como eu já disse para vocês, no cotidiano, no dia a dia, não é tão simples assim na hora da prática, tá? Então, nesse momento, precisamos que você seja um pouco mais firme, tá ok? Que você seja mais firme, tá? Não precisa bater, não precisa gritar, não precisa ameaçar, intimidar o seu filho, mas você poder exercer a sua autoridade, tá? Então, exercer a autoridade de pai, de mãe ou da pessoa responsável pela educação de uma criança, não necessariamente você tenha que ser autoritário, mas você precisa exercer autoridade parental, tá ok, pessoal? Isso é muito importante e é isso que essa autora traz e é isso que eu estou trabalhando com vocês, tá ok? E qual é outro ponto que ela fala sobre o estilo participativo? Você procura elogiar e recompensar o seu filho quando ele se comporta adequadamente? Porque é uma tendência do ser humano e principalmente dos pais de reforçar e prestar atenção somente àquele comportamento inadequado. Somente aquilo que a criança fez em que você não gostou, em que você chamou atenção, tá? Então você está muito atento e a maioria dos pais às vezes estão muito atento ao comportamento inadequado, né? Mas quando a criança fez aquilo que você pediu, então é importante vir o elogio positivo, no sentido de poder mostrar que a criança é capaz. Isso vai ser importante para ela, né? Porque daí a criança também passa a internalizar que ela também consegue fazer coisas legais, né? Porque senão ela já acaba, como é que se diz, internalizando, né? De que ela faz tudo errado e daqui a pouco ela tá entendendo e pensando que ela faz tudo errado. Então nós temos que ter um cuidado com isso, tá ok? E porque isso é muito comum, tá? Então eu vou trazer um exemplo simples, né? Como eu já falei, a minha filha tem 8 anos de idade, então tem um espaço aqui da minha casa que ela utiliza bastante, tipo a sala, né? E que depois que ela deixou de assistir a TV ou brincar ou jogar, eu sempre peço para que ela deixe esse ambiente organizado, tá? Nem sempre acontece, mas ultimamente isto tem acontecido. Então, quando eu vejo que ela conseguiu deixar o espaço organizado como eu havia pedido, eu também me policio para poder elogiar, porque isso é saudável, isso faz bem, tá? E você não alimenta aquela crença para a criança de que tá tudo errado, de que ela só faz aquilo que é errado, tá ok? Um elogio positivo é um reforço saudável, tá ok? Na medida, mas também temos que estar atento, né, aos comportamentos positivos dos nossos filhos, tá ok, pessoal? E o próximo tópico que ela vai falar também, a autora, tipo, você valoriza o seu desempenho escolar e o apoia nas suas tarefas e provas. Então, é importante você poder estar acompanhando, né? Não deixar a criança totalmente solta nesse sentido.
né? Então, no final do dia, saber se, ó, tem tema de casa, acompanhar a agenda de trabalhos, de prova, porque eles ainda estão se desenvolvendo. Então, é claro que tem crianças que conseguem se organizar de uma maneira tranquila, mas algumas crianças precisam de um monitoramento e é importante que os pais ou o responsável por esta criança ou pelo adolescente possam acompanhar, né, de uma maneira adequada. Tá? E acompanhar não quer dizer que em casa você tenha que fazer as tarefas por ele, tá ok? Mas poder estar monitorando para que o seu filho faça, né? Se ele apresenta alguma dificuldade e que você possa ajudar naquela tarefa, ok, mas não fazer por ele, tá, pessoal? E você sempre consegue comunicar as regras, aqui é um outro tópico que ela também traz sobre o estilo participativo, né? Então, você sempre consegue comunicar as regras e os limites com clareza e objetivamente, né? Então, tem que estar claro aquilo que você quer que o seu filho faça, tá? Então, se você, mais uma vez, eu retomo o exemplo da sala, né? Se você quer que depois que ela terminar de brincar ou de utilizar aquele espaço, você precisa falar, tá? Porque às vezes é muito comum as pessoas achar que tá subentendido. Ah, ela sabe que tem que fazer, entendeu? Aí você espera que o seu filho faça, mas você não fala o que você quer que ele faça. Ou de repente você falou uma vez só e acha que tá dito, tá entendido e que não precisa mais falar. Não, pessoal, tá? Então, a criança aprende por repetição, tá? E na maioria das vezes nós também precisamos retomar e repetir algumas regrinhas, alguns combinados várias vezes. Eu sei que é um pouco estressante, é um pouco cansativo, mas, né, se faz necessário, tá? Porque às vezes, né, eu já falei, já tá dito, e depois você apenas briga, ou xinga, ou se aborrece, mas você não retomou mais aquele combinado, tá? Então, como é que se diz? É um monitoramento constante que as crianças necessitam, tá bom? Tanto as crianças como os adolescentes, tá? E você frequentemente está junto com seu filho e se diverte com ele, então é claro que nós não conseguimos isso, como é que se diz assim, diariamente, até porque a maioria das famílias, a maioria dos responsáveis trabalham, então nem sempre é possível, principalmente durante a semana, em que há uma rotina de compromissos para todos, tá? Mas no final de semana, num feriado, nas férias, entendeu? Você poder reservar aquele tempinho para poder fazer algo com seu filho, tá? Então, eu não sei em que momento você vai estar acessando este vídeo, tá? Mas hoje é um domingo, eu estou gravando este material, este vídeo aqui para vocês num domingo e graças a Deus hoje estamos em casa, estamos em família e eu, o marido e a minha filha, nós conseguimos sair hoje de manhã para dar uma pedalada em família. O dia amanheceu bonito, um domingo de outono muito agradável e graças a Deus nós conseguimos fazer este passeio simples em família, tá? No final de semana anterior choveu, não foi possível e hoje, graças a Deus, foi possível e nós conseguimos fazer algo em família, tá? Então, nós aprender também a otimizar o tempo. É claro que nem sempre é possível, mas quando você, né, estar atento a uma oportunidade de fazer algo simples com a sua família, com o seu filho ou a sua filha, dele poder se sentir, né, que dá essa atenção a ele, por que não? Tá ok? Então, às vezes, pessoal, é necessário você estar atento. No momento em que você está atento e surgiu ali a oportunidade, você acaba aproveitando. Porque, de repente, se você não estar atento a essas questões, surgem as oportunidades e você acaba não aproveitando. Tá? Então, é uma maneira de envolvimento, é uma maneira de afeto. Isso, para eles, é muito importante e para nós também. Tá
tá ok? Então, os estilos de parentalidade vocês viram, né? E às vezes eles acabam se interlaçando, né? Então, se você se identificou com o estilo autoritário, com permissivo ou com negligente, a importância de você poder estar atento também para buscar o estilo participativo, para buscar aquele estilo mais democrático, saudável, entendeu? Né? Porque não é fácil. Educar não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas ela se faz muito necessária, muito relevante, tá? E a parte mais difícil que eu entendo e vejo, né, e vivencio isso na minha prática é o momento em que você tem que impor alguns limites. Porque o afeto, né, na maioria das famílias que eu atendo, na maioria dos casos que eu atendo, isso até acontece de uma maneira tranquila, tá? Mas quando você tem que ser mais firme, principalmente quando você precisa se posicionar, né, também de uma maneira adequada, né, é a parte mais difícil para a maioria das famílias que eu atendo. Então, por isso que eu estou compartilhando este material aqui, tá? E para você pensar, né, qual é o seu estilo de parentalidade. Com todos esses estilos aqui que eu trouxe para vocês, até porque eles se conectam em algum momento, mas assim, para nós poder buscar o estilo participativo, mas aqui fica novamente a pergunta a você, qual é o seu estilo de parentalidade? Com quais deles aqui você se identificou? E o que você gostaria de perguntar ou de compartilhar para tornar essa reflexão aqui e esse debate de uma maneira que possa ajudar vocês, ajudar outras famílias, tá ok? Este é o propósito desse trabalho. E aqui eu deixo essa perguntinha: qual é o seu estilo parental? Né? De que maneira você educa o seu filho ou a sua filha, a criança ou adolescente? É uma tarefa simples? Para você é tranquilo? Você encontra algum tipo de dificuldade? Fique à vontade, tá ok? Eu vou ficar muito grata se você participar dessa enquete aí comigo, tá bom? Até o próximo conteúdo, tá bom, pessoal? Até mais!